Pai do Senhor, povo de Deus aqui no canal Palavra Profética. Fico muito feliz de você estar aqui para ver esse vídeo da Palavra de Deus. Hoje eu vou pregar uma palavra muito importante que fala em Lucas 18:9, a seguinte palavra que Jesus pregou. Jesus também contou essa parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que tenho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou essa parábola dizendo: Eu afirmo a vocês que este homem não o outro, que voltou para sua casa em paz, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Como você já sabe, né? Comprei esse quadro, os pincéis, estou fazendo aqui de tudo, né? Tentando fazer sempre o melhor para você que ama a palavra, que ama a Bíblia, que ama receber uma mensagem de Deus aí. Vamos aprender algo aqui nessa parábola. Primeiro, parábola é uma história fictícia que Jesus sempre contava para que a pessoa tirasse lições espirituais e morais. Então, as parábolas são histórias fictícias com um fundo de verdade, né? Que você extraia da parábola uma lição moral ou espiritual, ou os dois. Então eu quero mostrar para você aqui no esquema que eu fiz, ó, parábola da oração e da humildade. O tema desta parábola é oração e humildade, tá bom? E nós vamos falar um contraste entre o fariseu, né, e o cobrador de impostos, ok? Então nós vamos aprender como agia o fariseu. Vamos aprender um pouco da personalidade do fariseu e vamos aprender um pouco da personalidade do cobrador de impostos. Primeiro, fariseu. Quem era fariseu? Uma pessoa que era formada nas leis de Moisés e nas 613 leis. Eu até falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. O fariseu era um grupo seleto de religiosos que perderam a essência de adorar a Deus e começaram a adorar a si mesmo, né? A se auto-justificar. Então os fariseus eram pessoas não bem vistas pela própria sociedade judaica e pelas outras pessoas. Cobrador de impostos geralmente era um judeu que tinha sido contratado pelo Império Romano para ser cobrador de impostos. Cobrava impostos de Israel, dos outros irmãos judeus. Então ele trabalhava para o Império Romano. Por ele trabalhar para o Império Romano, ele sofria preconceito, perseguições. Era uma pessoa que os fariseus diziam que nunca teria chance de salvação. Os fariseus condenavam a alma dessas pessoas. Então vamos aprender aqui algumas coisas importantes além do que eu já falei. O fariseu, ele era o quê? Religioso. A palavra religião no sentido original é bom, que significa religare, ou seja, ligar o homem a Deus, religar o homem a Deus, porque o homem perdeu essa ligação no Éden. Em Cristo ele foi religado. Então a religião de Cristo em nós é boa, é a nossa ponte de salvação. Porém, a religiosidade, né? Fazer da religião um pretexto para humilhar as pessoas, fazer da religião uma muleta onde você vai se apoiar, ou fazer da religião um tipo de droga onde você vai se entorpecer e agir de uma maneira desenfreada, é muito perigoso. Então não podemos ser como o fariseu, religioso, tá? Então não seremos religiosos. Outra coisa, ele era o que? Soberbo. Por ele ser um homem religioso, ele era soberbo, ele era altivo, ele se achava melhor do que os outros. E se tem um sentimento nocivo
perigoso e até mesmo fatal na vida de um cristão e de qualquer pessoa, de qualquer religião, é quando ele é soberbo. Porque a soberba faz a pessoa se elevar, pelo menos na sua cabeça, acima dos outros. Então os fariseus não respeitavam nem os seus pais, entende? Nem seus parentes que não eram fariseus. Ou seja, eles se achavam uma raça superior. Nunca se ache uma raça superior, tá? Outra coisa, desumilde. Desumilde, né? Prefixo aqui, desumilde, denota falta de humildade. Então, o que o fariseu ganhou com isso? Reprovação. Reprovação. Ele teve a reprovação dada por Jesus. Então, esse fariseu, ele não tem a salvação em Cristo. Tá bom? Aprenda isso. Dá uma olhada legal aí, ó, no quadro. Tá dando para ver legal, né? Pois é. Esse é o meu propósito com esse quadro. Vamos aprender agora com o cobrador de imposto. Ele era uma pessoa que o fariseu discriminava. Porém, pelo que Jesus descreveu desse homem, ele era um homem humilde. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa contrária do desumilde. Claro, o humilde é uma pessoa que é simples, sincera e nunca humilha ninguém. Sempre prefere que seja injustiçado do que injustiçar. O humilde ele é enganado, mas ele não engana. O humilde ele é agredido, mas ele não revida. O humilde ele é caluniado, mas ele ora pela pessoa que o perseguiu. O humilde ele não quer o primeiro assento. O humilde não quer ser destaque, mas por ser humilde, Deus destaca a sua vida. Segunda coisa, ele era o quê? Quebrantado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele batia no peito e nem olhava para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você lê ali o texto, né? Lucas, que eu já li para você aí, 18:9, você consegue entrar ali, sentir como aquele homem sentia, sentir como aquele homem orava. Primeiro a gente vê a repugnante oração do fariseu, chega a dar nojo, né? Mas quando você vê, em poucas palavras, o cobrador de imposto orando, o coração arde. A gente sente que tem que aprender mais, que tem que ser mais humilde, que tem que ser mais quebrantado. E isso tudo denotava o quê? Que ele era um homem quebrantado, né? Quebrantado. E ele era um homem arrependido de seus pecados. O resultado do fariseu foi reprovação. Não tinha salvação em Cristo. Não tinha salvação em Cristo. O resultado da vida aqui analisada do nosso irmão cobrador de impostos era o quê? Aprovação. Aprovação. Quando alguém aprova a gente fica todo feliz. Imagina quando Deus nos aprova. A aprovação ela traz o quê? Salvação. Justificação. Justificação. Ela traz paz interior. Guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo.